calma, é curioso como o corpo pode estar aqui, mas a mente, quilômetros à frente. Você está sentado, parado, mas por dentro parece correndo uma maratona. O coração acelera, o peito aperta e nada de concreto aconteceu. Já percebeu isso? É o corpo reagindo a um futuro que ainda não existe. E é justamente aí que a ansiedade nasce. No espaço entre o agora e o e se. O mais intrigante é que quanto mais você tenta controlar, mais perde o controle. A mente quer resolver o que ainda nem começou. E o corpo, coitado, paga o preço. Mas e se eu te dissesse que a saída não está em lutar contra a ansiedade, e sim em escutá-la? Que a calma não é algo que você conquista, mas algo que você lembra? Porque a verdade é simples e, ao mesmo tempo, difícil de aceitar. Você não precisa eliminar a ansiedade para viver em paz. Precisa apenas aprender a dançar com ela, a entender o que ela quer dizer e a transformar esse medo em presença. E é exatamente isso que você vai descobrir agora. 7 formas simples, profundas e reais de acalmar a mente, desacelerar o coração e voltar para o único lugar onde a paz realmente existe: o presente. O corpo. Vivendo no futuro, já reparou como, às vezes, o corpo reage antes mesmo de algo acontecer? O coração dispara, as mãos suam, a respiração encurta, e tudo isso sem motivo aparente. É como se o corpo estivesse se preparando para uma batalha invisível, uma que só existe dentro da mente. Esse é o reflexo da ansiedade. O corpo vivendo no futuro, enquanto a alma tenta desesperadamente voltar para o presente. É curioso como o medo pode se disfarçar depressa. A pessoa sente que precisa resolver algo, mas nem sabe o que. O corpo está em alerta, como se o perigo estivesse logo ali, atrás da próxima esquina. Só que muitas vezes o perigo é imaginário. É o cérebro tentando proteger, mas acabando por aprisionar. Ansiedade é isso, o corpo acreditando numa história que ainda nem aconteceu. Imagine alguém prestes a atravessar uma ponte frágil. Mesmo sem dar o primeiro passo, o coração já dispara. É a mente criando cenários catastróficos e o corpo obedecendo fielmente a cada um deles. Essa desconexão entre o real e o imaginado é o que nos rouba a paz. A boa notícia é que o mesmo corpo que acelera pode aprender a desacelerar, se soubermos escutá-lo. Por trás de cada sintoma físico, há um pedido silencioso de presença. O corpo não quer guerra, ele quer atenção. Quando o coração dispara, talvez seja apenas um lembrete de que você esqueceu de respirar. Quando o peito aperta, é o corpo dizendo: "Ei, volta pra cá. Você está longe demais." O problema não é sentir ansiedade, é ignorar o que ela tenta mostrar. A maioria das pessoas tenta lutar contra a ansiedade, quando na verdade o segredo está em compreendê-la. É como brigar com o próprio reflexo. Quanto mais força você faz, mais ele revida. O corpo ansioso não é seu inimigo, é seu mensageiro. Ele está tentando te contar que você está vivendo adiantado demais, preocupado demais, ausente demais. O chamado à calma interior, a ansiedade, por mais incômoda que pareça, é uma das experiências mais humanas que existem. Ela não escolhe idade, classe social ou nível de espiritualidade. Simplesmente acontece. É como uma visita inesperada que bate à porta em dias de sol. Mesmo quem parece calmo por fora, às vezes está travando uma guerra silenciosa por dentro. E essa é a beleza escondida por trás do desconforto. Todos nós, de alguma forma, estamos aprendendo a nos acalmar. Mas o erro mais comum é achar que ansiedade é algo a ser eliminado, como se fosse um defeito do qual precisamos nos livrar. A verdade é que ela faz parte do pacote da vida, e entender isso já é meio caminho andado. A ansiedade é o sinal de que há vida pulsando, de que algo dentro de nós quer se mover, mudar, expandir. E é nesse ponto que o chamado à calma interior começa. Não como uma fuga, mas como um retorno. Quando paramos de lutar contra o que sentimos, abrimos espaço para escutar o que está por trás da sensação. É como mergulhar em um lago turbulento. Se você tenta resistir, se afoga. Se se permite flutuar, o corpo encontra o equilíbrio. A calma não vem porque tudo está sob controle, mas porque você para de precisar controlar. É uma entrega, não uma rendição. Todo ser humano precisa, em algum momento, reaprender a respirar. Não falo só da respiração física, mas daquela pausa que devolve o eixo. Pode ser ao fechar os olhos por alguns segundos, ouvir o som da chuva, ou simplesmente sentir o chão sob os pés. Essas pequenas pausas são convites silenciosos para o agora. O único lugar onde a ansiedade não consegue viver.
O segredo não está em vencer a ansiedade, e sim em mudar a forma como você se relaciona com ela. Quando você olha para o medo com gentileza, ele perde força. Quando você se observa com compaixão, o caos começa a se reorganizar. É como um nó que se desfaz sozinho quando você para de puxar com força. E aqui está o ponto que poucos percebem. A calma não é algo que você conquista, é algo que você lembra. Ela sempre esteve aí, sob as camadas de pressa, medo e ruído. A mente só precisa de um lembrete. E esse lembrete pode vir de muitas formas. Um gesto, um som, uma respiração, um simples tudo bem. Porque no fim das contas, a calma não é um destino, é um estado de presença. E é a partir dessa presença que podemos começar a reconstruir a paz, passo a passo. É aí que entram as 7 formas de acalmar a ansiedade, simples mas poderosas, capazes de nos trazer de volta para o momento presente. Respiração consciente e presença. No agora, a respiração é o fio invisível que nos liga à vida. Quando a ansiedade aperta, é ela quem se perde primeiro. Fica curta, rápida, quase sufocada. Mas é curioso, o mesmo ar que acelera o coração também pode devolvê-lo à calma. Basta lembrar de respirar, de verdade, fechar os olhos, inspirar fundo e perceber que, nesse instante, nada está acontecendo além da sua própria presença. Muitos subestimam o poder de uma simples respiração. Acham que é coisa pequena demais para resolver um caos tão grande. Mas o corpo não precisa de milagres, precisa de sinais. E quando você respira de forma consciente, o cérebro entende. Está tudo bem. O perigo passou. É um código ancestral, gravado em todos nós. O corpo aprende a se acalmar quando a mente permite. Experimente a técnica 4-7-8. Inspire contando até 4. Segure até 7 e expire lentamente até 8. Simples, mas transformador. Essa sequência não é apenas um exercício físico, é uma mensagem. É o seu corpo dizendo, estou seguro agora. Poucos segundos por dia podem mudar completamente a forma como você reage ao estresse. A ansiedade é uma ladra de presença. Ela vive tentando roubar o agora, convencendo você de que precisa resolver o futuro antes de respirar. Mas toda vez que você inspira, o tempo desacelera. Cada ciclo de ar é um lembrete de que o presente é suficiente, que ainda há espaço para calma, mesmo no meio do caos. E quando a respiração se torna consciente, algo mágico acontece. O corpo começa a seguir o ritmo da alma. Você sente o coração bater em compasso com o agora. E de repente, o que parecia insuportável se torna suportável. O que antes era pressa se transforma em presença. Não é preciso meditar por horas, nem fugir para o alto das montanhas. Às vezes, tudo o que falta é 1 minuto. 1 minuto para respirar e lembrar que a vida está acontecendo aqui. Não no passado, nem no futuro, mas exatamente agora. A respiração é a ponte entre o que você sente e o que você é. E talvez, quando você aprender a ouvir o som da própria respiração, perceba que há mais controle em soltar do que em segurar. Porque é justamente no ato de soltar, o ar, o medo, o controle, que nasce a verdadeira liberdade. Há quem diga que a ansiedade é o preço da imaginação. E talvez seja mesmo. Quem pensa demais sente demais. Mas também tem o poder de transformar esse excesso em presença, em consciência, em sabedoria. O primeiro passo é perceber quando o corpo está reagindo a um futuro que ainda não existe e chamá-lo de volta, com gentileza. E é nesse ponto que o verdadeiro caminho começa. Quando você entende que não precisa lutar contra o que sente, mas aprender a ouvir o que está sentindo. Porque é a partir desse reconhecimento que nasce o convite para algo maior, o chamado à calma interior. Aceite o que não pode controlar. Grande parte da ansiedade nasce da ilusão de controle. A mente quer prever, antecipar, garantir que tudo sairá como o planejado. Só que a vida não opera segundo nossos cálculos. Ela segue o próprio fluxo, muitas vezes fora do nosso alcance. E quando o inesperado chega, é aí que o corpo entra em alerta, tentando lutar contra o inevitável. Os estoicos sabiam disso há séculos. Não é o mundo que nos perturba, mas o modo como reagimos a ele. Controlar o incontrolável é como tentar segurar o vento com as mãos. Quanto mais força você faz, mais ele escapa. A verdadeira liberdade nasce quando você entende a diferença entre o que depende de você e o que não depende. Essa distinção simples muda tudo. Imagine alguém preso em um engarrafamento, batendo no volante, irritado com o trânsito. Nada muda.
Agora imagine essa mesma pessoa colocando uma música calma, respirando fundo e aceitando que o atraso já é um fato. O que muda? Tudo. O evento é o mesmo, mas a experiência é completamente diferente. A aceitação transforma a realidade. Aceitar não é desistir, é escolher onde colocar a sua energia. Enquanto a resistência suga suas forças, a aceitação te devolve ao centro. Quando você aceita que não controla tudo, descobre um tipo de poder novo. O poder da serenidade, porque não há nada mais forte do que alguém em paz diante do caos. O desejo de controle é o combustível da ansiedade. Queremos prever cada passo, cada reação, cada resultado. Mas a vida, por natureza, é incerta. E isso não é uma maldição, é um lembrete de humildade. Aceitar o imprevisível é um ato de coragem. É dizer, não sei o que vem, mas sei que posso lidar quando vier. Você pode começar pequeno. Aceite um plano que saiu diferente, um comentário que não agradou, um resultado que demorou. Observe como o corpo reage quando você para de brigar com a realidade. Ele relaxa, o peito se abre, o ar volta a fluir. A paz não vem de controlar o mundo, vem de se ajustar ao movimento dele. E quando você pratica a aceitação, percebe algo curioso. Os pensamentos ansiosos perdem força, porque boa parte deles nasce justamente da tentativa de prever o imprevisível. E é aí que surge a próxima etapa desse processo. Aprender a questionar esses pensamentos antes que eles te comandem. Questione seus pensamentos. A mente é uma contadora de histórias. E às vezes, ela cria roteiros tão convincentes que esquecemos que são apenas pensamentos, não fatos. A ansiedade costuma nascer dessas narrativas internas. E se der errado? E se eu perder? E se não for suficiente? É um festival de "e se", um teatro mental onde tudo pode dar errado, mesmo que nada tenha acontecido ainda. Mas há uma chave poderosa para abrir essa prisão invisível: duvidar. Não de si mesmo, mas do pensamento. Quando a mente grita, vai dar tudo errado, pergunte calmamente, isso é um fato ou é medo falando? Essa simples pergunta separa o real do imaginado, o que existe do que é apenas projeção. O pensamento perde o poder quando é questionado. É como acender a luz num quarto escuro. O monstro sob a cama desaparece porque nunca esteve lá. A mente cria sombras, mas a consciência traz clareza. E clareza é tudo o que a ansiedade teme. Ela se alimenta do caos e da pressa. Quando você observa seus pensamentos com calma, como quem assiste a nuvens passando, percebe que nenhum deles é permanente. Um bom exercício é escrever o que passa pela cabeça nos momentos de angústia. Colocar no papel é como tirar o peso do peito. Às vezes, ao reler, você percebe que 90% do que pensou não fazia o menor sentido. É o cérebro tentando te proteger, mas se confundindo no processo. Escrever é uma forma de organizar o invisível. Lembre-se, nem tudo o que você pensa é verdade, e nem tudo o que sente precisa de resposta imediata. Quando você cria espaço entre o impulso e a reação, nasce a sabedoria emocional. A ansiedade quer velocidade. A consciência prefere profundidade. E quanto mais você questiona, mais o corpo relaxa. Porque ele entende que o piloto voltou a assumir o controle. Questionar não é duvidar da própria força. É reafirmá-la. É dizer para si mesmo, eu não sou a minha mente, eu sou quem observa a mente. Essa diferença muda tudo. Porque quando você entende que não é o pensamento, mas o observador dele, o medo deixa de te possuir. Você o enxerga, o acolhe e o deixa passar. E é curioso, quando a mente se acalma, o corpo também começa a responder. Porque pensamento e corpo dançam no mesmo ritmo. E talvez seja por isso que, depois de silenciar o ruído mental, o próximo passo natural seja cuidar do corpo, o templo onde a calma se manifesta. Cuide do corpo, e a mente seguirá a mente, e o corpo são como dois amigos inseparáveis. Quando um sofre, o outro sente. Às vezes, a ansiedade não é um problema emocional, mas físico. Um corpo cansado, mal alimentado e sem descanso produz pensamentos confusos. É como tentar ouvir uma música suave num rádio cheio de interferência. Antes de buscar respostas espirituais, o primeiro passo é cuidar do instrumento que você habita: o corpo. Pouca gente percebe o quanto o sono influencia o equilíbrio emocional. Dormir pouco é como tentar correr uma maratona de pés descalços. Você até consegue, mas sangra no caminho. O cérebro precisa do descanso para organizar memórias, processar emoções e liberar a tensão acumulada. A falta de sono é um convite aberto para a ansiedade se instalar. E não se trata apenas de dormir.
O que você come também conversa diretamente com o seu estado mental. Alimentos ultraprocessados, excesso de açúcar e cafeína deixam o corpo em alerta constante. Já refeições simples e naturais, frutas, grãos, vegetais, ajudam a estabilizar o humor. O corpo entende o que é equilíbrio antes mesmo que a mente perceba. O movimento também é uma forma de meditação. Caminhar, dançar, alongar, subir escadas. Tudo isso devolve o corpo à realidade do agora. Quando você se move, o cérebro libera endorfina, dopamina e serotonina, os mensageiros da calma. Caminhar em silêncio, observando o mundo, é um dos remédios mais antigos e gratuitos contra a ansiedade. E há algo simbólico nesse ato. Ao mover o corpo, você move a energia estagnada. A ansiedade é a energia acumulada que não encontra saída. Por isso, mexer-se é permitir que a vida volte a circular. Não é sobre queimar calorias, é sobre liberar o que te pesa. Uma simples caminhada pode fazer mais por sua mente do que uma longa sessão de preocupação. O corpo também responde à atenção que recebe. Um banho quente, uma massagem nos ombros, um momento de respiração consciente. Tudo isso comunica ao sistema nervoso que ele pode descansar. O autocuidado é uma forma silenciosa de dizer: eu estou aqui por mim. E essa frase, dita com ações, tem um poder curador imenso. Quando você começa a cuidar do corpo com presença, algo muda lá dentro. A mente que antes gritava começa a sussurrar. O peso diminui, o ritmo desacelera e surge um espaço novo, o da reconexão. E é nesse espaço que nascem os rituais. Pequenos gestos que nos ajudam a ancorar a alma no agora. Crie rituais de aterramento. A mente ansiosa vive em 1000 lugares ao mesmo tempo. Ela pensa no que aconteceu, no que pode acontecer e no que talvez nunca aconteça. Os rituais de aterramento servem para isso. Trazer de volta o senso de presença, o aqui e agora, que se perde no meio da correria. São como âncoras simbólicas, pequenos gestos que dizem ao corpo: você está seguro, pode ficar. Não é preciso nada complexo. Pode ser acender uma vela, escrever por 5 minutos antes de dormir, preparar um chá ou colocar uma música tranquila. O segredo está na intenção. Quando você repete um ritual com consciência, o cérebro começa a associar aquele gesto à sensação de calma. Aos poucos, o simples ato de começar já aciona a serenidade. Esses rituais funcionam porque a mente precisa de marcos simbólicos. Assim como um perfume pode te lembrar alguém, um hábito pode te lembrar da paz. Quando o mundo parece instável, o ritual se torna o chão sob os pés. Ele não muda o caos externo, mas muda o jeito como você caminha por ele. Escrever é um dos rituais mais poderosos. Colocar os pensamentos no papel é como dar forma ao invisível. Quando você escreve sem filtro, a mente se esvazia e o coração se reorganiza. É um diálogo silencioso consigo mesmo. Algumas pessoas rezam, outras meditam, outras apenas respiram olhando o céu. Todas estão, de alguma forma, aterrando a alma. O importante é criar constância. Um ritual não é uma fuga, é uma lembrança diária de que você está presente. É um treino de consciência. E quanto mais você repete, mais o corpo reconhece o caminho de volta. É como ensinar ao sistema nervoso que há um porto seguro mesmo em meio à tempestade. E se o mundo parece barulhento demais, talvez o seu ritual precise incluir silêncio. Não aquele silêncio forçado, mas o que nasce quando você se permite apenas existir. Ficar alguns minutos sem tela, sem fala, sem pressa, e perceber que a paz não depende de nada externo. Esse tipo de silêncio é o som da alma respirando. Com o tempo, esses pequenos gestos se tornam grandes refúgios. Eles te lembram que a calma é cultivada, não encontrada. E é nesse cultivo que surge a próxima etapa: aprender a reduzir o excesso que rouba a atenção e satura a mente. Reduz estímulos e excesso de informação. A mente ansiosa não é uma mente vazia, é uma mente saturada. Estamos constantemente cercados de notificações, alertas, mensagens, feeds infinitos e comparações disfarçadas de inspiração. Cada som, cada vibração, cada nova informação é como uma gota que transborda um copo já cheio. O resultado? Exaustão mental travestida de produtividade. Vivemos na era do sempre online, e isso tem um preço. Quando o cérebro nunca descansa, o corpo entra em modo de sobrevivência. A atenção fragmentada se torna o novo normal. E o problema é que a mente tão estimulada perde a capacidade de se acalmar sozinha. A ansiedade cresce nesse solo fértil de ruído e excesso. Desligar o celular por 1 hora pode parecer radical, mas é revolucionário.
É incrível como o silêncio digital revela o que realmente importa. De repente, você percebe sons que havia esquecido. O canto dos pássaros, o próprio ritmo da respiração, o som do vento na janela. O silêncio não é ausência, é presença sem interferência. A comparação é outro veneno sutil. Rolamos a tela e vemos vidas perfeitas, rotinas impecáveis, corpos esculpidos, sorrisos editados. A mente interpreta tudo isso como um lembrete de insuficiência. E o coração, sem perceber, começa a se cobrar por não viver o mesmo. Mas lembre-se, redes sociais mostram o palco, não os bastidores. Uma boa prática é escolher momentos de desintoxicação mental. Pode ser um domingo sem telas, um jantar sem celular, uma noite sem notícias. Pequenos intervalos de desconexão são como pausas respiratórias para a alma. No começo, o silêncio parece incômodo, mas logo se torna terapêutico. O excesso de informação cria uma ilusão de controle, mas na verdade nos deixa mais confusos. Saber de tudo é diferente de compreender o que importa. A mente precisa de espaço para processar, assim como o corpo precisa dormir para se regenerar. Reduzir estímulos é, paradoxalmente, o caminho mais rápido para encontrar clareza. E quando você aprende a silenciar o mundo externo, descobre algo ainda mais valioso, que a paz não depende da ausência de ruído, mas da sua capacidade de permanecer inteiro no meio dele. E é exatamente isso que leva ao último passo: aceitar a ansiedade não como inimiga, mas como parte da experiência de estar vivo. Aceite a ansiedade como parte da experiência humana. A verdade é que ninguém está imune à ansiedade. Ela é parte do pacote da existência, uma herança da nossa biologia e da nossa história emocional. Tentar eliminá-la por completo é como querer viver sem sombra. Impossível. A ansiedade é um mensageiro, não um vilão. Ela aparece para avisar que algo dentro de nós precisa de atenção, não de punição. O problema é que passamos a vida tentando calar o que sentimos. Rotulamos a ansiedade como fraqueza, quando na verdade ela é sensibilidade. É o corpo dizendo: algo aqui está fora do equilíbrio. E quanto mais você tenta abafar essa voz, mais alta ela grita. A cura começa quando você para de lutar contra o que sente e começa a escutar com empatia. Aceitar não significa gostar da ansiedade, significa reconhecê-la. É olhar para o desconforto e dizer: ok, eu te vejo. Quando você faz isso, a emoção perde o poder de te dominar. A aceitação não é um fim, é um início. O início de uma nova relação consigo mesmo. Porque não há libertação sem primeiro haver reconciliação. Pense na ansiedade como um alarme. Ela não é o fogo, é o aviso de que algo precisa ser ajustado. Pode ser um excesso de exigência, uma falta de pausa, uma desconexão com o que faz sentido. Quando você entende isso, em vez de se culpar por sentir, você começa a se cuidar melhor. A ansiedade deixa de ser um inimigo e se torna uma bússola. Muitas vezes o que chamamos de ansiedade é, na verdade, uma alma pedindo espaço. Espaço para descansar, para respirar, para não ter que ser forte o tempo todo. E quando você atende a esse pedido, percebe que o alívio não vem de fora, vem do simples ato de se permitir ser humano. A aceitação traz leveza porque ela dissolve a resistência. É como parar de remar contra a correnteza e deixar-se flutuar. O rio continua o mesmo, mas a experiência muda completamente. Quando você aceita o que sente, o corpo entende que pode finalmente descansar. E nesse descanso nasce a verdadeira calma, e é nesse ponto que o ciclo se fecha. A ansiedade não precisa desaparecer para que haja paz. Elas podem coexistir, como duas notas que formam uma harmonia. É aqui que começa a dança. Um movimento sutil entre sentir e acolher, entre temer e compreender. A paz não nasce da ausência de ansiedade, mas da convivência com ela. É um tipo de dança, às vezes lenta, às vezes turbulenta, entre o medo e a presença. Quando você para de lutar contra o que sente, algo muda silenciosamente. A emoção deixa de ser um inimigo e se torna um parceiro de aprendizado. O coração continua batendo rápido, mas agora há compreensão no compasso. O segredo está em se mover junto, não contra. Assim como o mar tem ondas, a mente também tem seus fluxos. Resistir é cansativo. Fluir é libertador. Há dias em que a ansiedade te visita sem aviso, mas tudo bem. Você já aprendeu a recebê-la com calma. Como quem diz: eu sei que você veio, mas não vai me dominar. A aceitação é uma forma de coragem.
É o ato de permanecer em si quando tudo dentro grita para fugir. É escolher respirar mesmo quando o peito aperta. É olhar para dentro e, em vez de se culpar, oferecer compreensão. Essa é a verdadeira maturidade emocional. Entender que o desconforto também é parte do caminho. Com o tempo você começa a perceber os sinais antes da tempestade. O corpo fala, a mente sussurra e você responde com gentileza. Talvez com uma pausa, um chá, uma caminhada curta. Simples rituais que te lembram que está tudo bem sentir. A ansiedade não é uma falha. É apenas a vida tentando encontrar o ritmo certo dentro de você. E quanto mais você pratica essa dança, mais leve ela se torna. O que antes era desespero vira autoconhecimento. O que era medo vira força. O que era fuga vira presença. Porque cada vez que você acolhe o que sente, você se aproxima um pouco mais da paz que sempre esteve aí, apenas esquecida sob o ruído. A serenidade não é o fim de uma jornada. É um estado de retorno. Voltar para si, para o agora, para o simples ato de existir. Quando você entende isso, até os dias difíceis perdem o poder de te arrancar do eixo. Você não precisa mais ser refém das emoções. Pode dançar com elas, com leveza, com amor, E no fundo, é isso que todos buscamos. Viver com um pouco mais de calma, sem precisar eliminar o que é humano. Porque a verdadeira paz não está em escapar da ansiedade. Está em lembrar que ela também faz parte do som da vida. E é com essa lembrança que vem a escolha final. Continuar dançando, mas agora em harmonia. A escolha pela calma. Se este vídeo fez você respirar um pouco mais fundo, mesmo que por alguns segundos, então algo já começou a mudar. Porque às vezes, não é o mundo que precisa desacelerar, é a gente. Cada pausa, cada suspiro consciente, é um lembrete de que você ainda tem o poder de escolher. E essa escolha, por menor que pareça, muda tudo. A ansiedade não desaparece de um dia para o outro, mas você pode decidir todos os dias como vai lidar com ela. Pode se apressar, se culpar, se perder, ou pode respirar, aceitar e voltar para o agora. O poder está sempre nas pequenas decisões. E hoje, talvez, a sua decisão mais importante seja simplesmente escolher a calma. Nos comentários, escreva: "Eu escolho a calma". Essa frase é mais do que um gesto simbólico. É uma afirmação de consciência. É você dizendo ao mundo e a si mesmo que está disposto a viver de forma mais leve, mais presente, mais humana. E quando outras pessoas lerem, talvez sintam o mesmo impulso de respirar fundo e começar também. O canal Além do Eu existe para isso. Para lembrar que a paz não é algo distante, é algo que se cultiva dentro. Aqui, a jornada é para dentro. Um passo de cada vez, com sabedoria, com verdade, com alma. Se você sente que esse é o tipo de caminho que faz sentido para você, então já faz parte dessa comunidade. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Não por obrigação, mas como um compromisso com o seu próprio equilíbrio. Cada novo vídeo é um lembrete, uma pausa, um espaço para respirar junto. Porque crescer espiritualmente não é sobre se afastar do mundo. É sobre aprender a permanecer inteiro dentro dele. A calma não é encontrada, é lembrada. Ela já vive em você, esperando ser reconhecida. E quando você se lembra disso, até os dias difíceis ganham outra cor. A ansiedade ainda pode aparecer, mas agora você sabe dançar com ela. E isso, por si só, já é um grande passo. Então, antes de sair, feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta o ar entrar e sair. E lembre-se, o agora é o único lugar onde a paz existe. E se essa mensagem te tocou, compartilhe. Alguém em silêncio pode estar precisando exatamente disso.